Bem-vindos a mais um painel sobre o papel da educação na promoção da igualdade e no combate à discriminação. Este painel será composto por Tiago Hansen, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professor de História e Teoria do Direito no Centro Universitário de Curitiba. A sua investigação incide principalmente sobre a história do direito brasileiro no século XX e ainda produz, participa e dirige o principal podcast jurídico do Brasil, o Salvo Melhor Juízo. Bart van Spauen, investigador integrado do Instituto de Etnomusicologia, Centro de Estudos em Música e Dança da Universidade Nova de Lisboa. É doutor e mestre em Etnomusicologia pela Nova, pós-graduado em Estudos Culturais com ênfase em Antropologia Pós-Colonial e licenciado em Letras com foco em Literaturas Comparadas pela Universidade Católica de Louvain. Foi colaborador especial para a edição Música e Migração da revista Migrações, publicada pelo OACD e INET. Na sua tese de doutoramento de Lusofonia em Musidanças, Governance, Discourse and Performance, analisou o papel de festivais pós-coloniais na promoção de culturas lusófonas. Marília Contiga é doutoranda na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do SEDIS. Foi professora na Faculdade de Talentos Humanos de Uberaba, no Brasil, e foi coordenadora dos cursos de pós-graduação, Lato Sensu, e revisora da revista Factus Jurídica. A investigação que realiza incide sobre a temática da cultura, identidade surda e cidadania. Por último, por impossibilidade de presença de Sinaena Correia e Sofia Ré, fizemos uma alteração. Vamos ter uma apresentação sobre a Amazónia, direitos humanos na maior bacia hidrográfica do mundo, os calculamentos desde 1950. Apresentada por Zeneida Alves de Sousa, cirurgião plasta e ativista dos direitos humanos, e Cláudio Cavalcante da Silva, idealizador e coordenador do Centro de Voluntariado da Amazónia desde 1996. Este painel será moderado por Helena Pereira de Melo, professora associada na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do SEDIS. É também presidente da ABIO, a associação que se dedica à investigação, ao ensino e à divulgação do biodireito, e vice-presidente da Associação Portuguesa de Bioética. Além disso, a professora leciona disciplinas no mestrado europeu em Direitos Humanos e Democratização, organizado pelo European Inter-University Centre for Human Rights and Democratization, tendo ainda publicado diversos livros e artigos em questões de biodireito. Muito bom dia a todos. É um imenso prazer estar cá a Lisboa uma vez mais e, enfim, estar nessa universidade em especial, que é uma universidade onde eu passei um período de estudos do ano de 2017. Sinto-me, em alguma medida, em casa, com tantos amigos, a quem agradeço já desde então. A minha querida amiga Maria Capeto, a Emeline, a Marília, o Daniel, a Júlia, enfim, pela organização do congresso, do evento, quem parabenizo imensamente. Ao mesmo tempo que eu estou muito bem recebido cá na universidade, algo me chama bastante atenção, que é a primeira vez que eu vou fazer uma conferência sobre um tema que não é precisamente acadêmico. Eu tradicionalmente trabalho na história do direito, estou acostumado a falar dos mortos e do passado, e hoje me cabe falar de futuro, talvez, né? Falar de algumas novidades, alguns projetos de futuro. Na verdade, eu fui chamado cá pela Maria e pelos meus amigos para falar sobre um projeto que eu toco no Brasil já faz 3 anos, que é um podcast sobre direito, que vem tendo um sucesso considerável sobre a perspectiva de nicho do Brasil. Primeiro, talvez alguns de vocês se perguntem inicialmente o que é um podcast, né? Talvez não seja lá a palavra mais comum ou mais conhecida, talvez boa parcela que já conheça, mas mal não faz de explicar. Podcast é uma palavra que surge no início do século XXI, que é uma mistura de 2 palavras, broadcasting, né, transmissão, e iPod, aquele da Apple mesmo, né? E o podcast, então, é uma forma de transmissão para iPods. Começa com essa origem, essa palavra. Mas, na verdade, o podcast é um sistema de distribuição de informação. É isso. Um sistema de distribuição de informação por áudio, especificamente. Então, o podcast é como um programa de rádio, nós diríamos assim, mas on demand. Ou seja, você escuta o episódio quando você quer, você escuta aonde você quiser, e ele é um instrumento bastante interessante, porque ele é capaz de conciliar essa vida moderna que nós temos, que envolve
muito tempo no metro, no comboio, no autocarro, com a possibilidade de aprendizado, com a possibilidade de conhecimento, com a possibilidade de divulgação de informações. O podcast é tradicionalmente distribuído em celulares. Todos aqui que já ouviram, ou talvez até sejam assinantes de Spotify, Deezer e outros aplicativos ou aplicações, né, como se diz cá, de música, também possuem uma aba de podcasts com distribuição desses tipos de programas, que podem ser programas desde bate-papos, entrevistas, palestras, conferências, até mesmo programas de notícias no sentido mais tradicional do termo dos rádios convencionais que nós conhecemos bem. E o podcast pode parecer uma grande novidade, ou algo meio estranho, mas ele já teve dois marcos bem importantes na história da transmissão e da divulgação do conhecimento. No ano de 2014, o então presidente Barack Obama concedeu pela primeira vez uma entrevista em podcast, exclusivamente em podcast, durante a sua presidência da República, e essa entrevista atingiu mais ou menos 20 milhões de acessos naquela altura, né? E no ano de 2018, o grupo de podcasts a quem eu pertenço também fez um passo nesse sentido, que foi a publicação de uma entrevista de 3 horas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então também atingiu uma grande marca nessa aproximação, ou seja, está se acontecendo de fato uma proximidade entre as novas mídias, essas novas formas de distribuição de conhecimento e de informação, com os atores que tradicionalmente ficavam apenas focados em televisão, jornais e assim por diante. Quais são as grandes características de um podcast? Para aí então eu chegar, afinal de contas, o que eu faço no Brasil. Primeiro, um podcast é uma mídia de alto engajamento. Há uma metáfora que eu acho que é curiosa, que é a seguinte: nós não permitimos a muitas pessoas que venham cochichar no nosso ouvido, correto? Acharíamos no mínimo estranho se estivéssemos no metro e alguém viesse cochichar nos nossos ouvidos. Mas parece que não temos o mesmo problema de ficar por vezes 2 horas escutando uma conversa em um podcast. É uma das mídias mais íntimas que você pode imaginar, de conexão direta com as pessoas. É também uma mídia muito barata. Muito barata porque você pode fazer em casa, como eu comecei, como um hobby mesmo. Não há nada que é preciso, eventualmente um gravador, enfim, mas o investimento inicial é muito baixo se comparado com alguém que quer publicar um jornal, ou começar um programa de televisão, um programa de rádio, ou qualquer outra das mídias convencionais. É de facílima divulgação e distribuição, pelo Spotify, pelas redes sociais, enfim, nós conseguimos chegar em qualquer lugar do planeta com muita facilidade. Não existe regulação, não existe nenhum instrumento como nas mídias tradicionais em que o Estado faz concessões públicas. Não sei como é cá em Portugal, mas no Brasil as rádios e as televisões são concessões públicas, devem ser autorizadas. O podcast foge a essa regra justamente por estar distribuído na internet. E, especialmente, eu acho que talvez esse seja o motivo da minha presença cá, o podcast é um instrumento capaz de atingir o coração da lusofonia. Afinal, todos cá estão me entendendo nesse exato momento. Portugueses, angolanos, moçambicanos, brasileiros, cabo-verdianos. É um instrumento barato, gratuito, universal, de distribuição de informação em língua portuguesa, com uma grande capacidade de capilaridade. E o que é essa grande capacidade de capilaridade? No Brasil eu tenho esse podcast chamado Salvo Melhor Juízo. É um podcast que vocês podem encontrar, salvomelhorjuízo.com, é o site, e nós temos já 72 programas publicados. Já entrevistamos professores dessa universidade, inclusive, está aqui minha professora Ana Cristina, que foi minha orientadora cá, entrevistamos o professor Antônio Manuel Espanha, entrevistamos o professor Pedro Cardini, entrevistamos, enfim, uma série de professores portugueses, professores italianos que falavam português, estadunidenses que falavam português e muitos professores brasileiros. E nós temos uma média de público atualmente de 60 a 70 mil ouvintes por mês, o que é uma média bastante grande. Sobretudo se nós pensarmos que são ouvintes de nicho, ou seja, focados exclusivamente, com interesses exclusivos no mundo do direito. Então, isso chama ainda mais atenção, né?
atualmente, já depois de 3 anos, nós temos aí mais ou menos 1,6 milhões de audições únicas no podcast. Ou seja, é uma ferramenta de divulgação, de distribuição de informação muito ágil e muito capilarizada. E a gente atinge mais de 50 países. O Brasil, é claro, é a maior audiência, mas também por questões populacionais. Mas já chegamos aqui em Portugal, temos ouvintes recorrentes aqui em Portugal, inclusive alguns estão até na plateia. Temos ouvintes de Angola, menos, de Moçambique, menos, talvez cá esteja o meu chamado, né, para vamos fazer essa comunidade possível, né? E temos também muitos ouvintes de imigrantes falantes de português, nos Estados Unidos, no Japão, na Europa como um todo. Então é de fato um instrumento muito bom para se divulgar. E aqui eu chego então no que seria o núcleo da minha fala, que não será muito longa, já adianto a vocês, que é o objetivo dessa conferência, que é discutir a Agenda 2030 da ONU e especialmente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 16, que é sobre paz, instituições eficazes e justiça, né? No Objetivo 16 da ONU, uma das coisas que a gente consegue identificar é pela construção das instituições eficazes, se daria pelo reforço da cidadania e pela divulgação de informações de qualidade. Justamente com esse objetivo de construção, então, de uma comunidade para a paz e para instituições eficazes, nós estamos produzindo, nesse exato momento, aqui nessa universidade, será publicado aí a partir de novembro, uma série de programas sobre direito e lusofonia, entrevistando professores de Angola, de Moçambique, portugueses, brasileiros, com um programa sobre história da língua portuguesa e as relações entre a língua e as instituições políticas e jurídicas, para tentar encontrar algumas proximidades, tentar encontrar ressaltar também algumas diferenças e conseguir fazer com que a própria comunidade dos países falantes da nossa língua possam se comunicar, possam produzir conteúdo e possam conhecer os próprios países. Aqui o professor Gil de Espada cá está, já gravou um programa com a gente, o professor Van Dunen também gravou um programa com a gente, e vai sair um projeto pelo principal site de informações jurídicas do Brasil, que é o j.info, uma série especial sobre direito e lusofonia, que vai ter aí um acesso médio, de acordo com o próprio site, de 500 mil pessoas. Então, é uma forma de divulgar, de fato, conteúdos jurídicos de qualidade, de forma barata, de forma quase gratuita e que atinge, repito, o coração da lusofonia, as formas que nós podemos nos comunicar, nos conectar e criar essa comunidade que eu aprendi a viver quando morei aqui ano passado. Né? Eu ficava sempre muito assustado, professora, ao ligar a televisão aqui em Portugal e ver notícias do Brasil todos os dias. Talvez para vocês não seja nenhum susto isso, mas no Brasil é impensável você ligar a televisão e escutar uma notícia de Portugal. Eu falo, mas por que isso? Né? Países da mesma língua, países, a gente fala romanticamente países irmãos, etc., mas nessas horas a gente vê que não somos tão irmãos assim, estamos distantes. E precisamos, talvez, construir essas pontes, inclusive por meio desses mecanismos. E aqui eu encerro a conversa. Em que sentido? Essa minha fala, que é uma fala, repito, de um projeto prático, não é uma fala acadêmica ou de uma pesquisa que eu realizo, mas é do que eu faço já há 3 anos, é uma convocação para as universidades dos nossos países de língua portuguesa a fazerem os seus podcasts. Produzirem o seu conteúdo. Eu adorei, por exemplo, conversar com o professor Gil e conhecer um pouco mais sobre o direito moçambicano, que é algo que não chega no Brasil. Não chega. Nós não conhecemos o direito de Moçambique no Brasil. Não conhecemos o direito de Angola no Brasil. E não há qualquer motivo plausível que explique essa ausência de conhecimento. Então, aqui é uma proposta, ao fim e ao cabo, para que as universidades entrem nesse espaço, produzam conteúdo e divulguem esses conteúdos, seja em áudio, seja em YouTube, seja em outras formas, para que, com voltas a conectar a lusofonia. Repito, é algo barato, é algo fácil de se fazer e com uma adesão da audiência incrível, que pode surpreender
as pessoas que não estão aí, eventualmente tão crentes com essa novidade, tá certo? Então eu fico depois aberto a sugestões, perguntas e questionamentos e convido a todos a conhecer o Salvo Melhor Juízo, né? salvomelhorjuízo.com, podem acessar no Spotify, no Deezer, em todos os aplicativos, que tem programas ali de direito das mais várias áreas, inclusive com os nossos professores dessa universidade. Bem? O cumprimento do excepcional projeto que realça as ideias fundamentais. A primeira do direito à língua portuguesa e da sua construção e divulgação e combater a grande medida a influência da língua portuguesa, acabando a ser utilizado o direito à boa parte somente a nossa tecnologia muitas vezes e a educar e difundir o ensino. E a segunda lugar, a responsabilidade que traz a educação da rasca. Porque a responsabilidade que tem com muito alunos é uma responsabilidade imensa. A mensagem positiva que nos chega no sentido da educação da rasca pode converter o mundo do voto num mundo melhor e se não há problemas no Brasil, não há problemas em Portugal, há países que portugueses onde a frase é uma questão fundamental. Por isso, muitíssimo obrigada e votos de uma excelente continuação de trabalho. Agora passamos para a doutora Marília, minha orientada, fez comigo um trabalho de direito público sobre surdos e nunca mais saiu da surdez. Nunca mais. E quem vai passar os próximos 50 anos a estudar surdos, não vai ter surda, provavelmente. Se mudei a vida a alguém, mudei a vida a poucas pessoas ao longo da vida, mas a doutora Marília, certamente, na medida em que encontrou uma área de investigação interessantíssima e da qual nos irá falar hoje, e que é muito importante para uma minoria muito discriminada no nosso país e não só, que é, em todos os feitos da portuguesa, é muitíssimo mais ainda que em Portugal, que é a minoria surda com S grande. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e de parabenizar a organização do evento por terem eleito temas tão transversais e tão importantes para a discussão dessa Agenda 2030 dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. O painel, como já foi dito aqui pelo nosso orador, visa discutir o papel da educação na promoção da igualdade e no combate à discriminação. E acho que é impossível falar do objetivo dessa conferência, que é o objetivo 16, paz, justiça e instituições eficazes, sem abordar de qualquer forma a educação, que é um instrumento, acho que mais basilar para que ele possa se concretizar. Como já foi ressaltado ontem, a Agenda 2030 fixa 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável e, por serem todos indivisíveis e dependerem entre si da concretização um do outro, o objetivo 16 também não é diferente. Apesar da educação ser mais abordada de forma mais específica no objetivo número 4, que trata da educação inclusiva, é impossível se falar hoje na construção da cidadania, na construção da paz, na construção da justiça e de instituições eficazes, sem se falar na educação enquanto instrumento para desenvolvimento de capacidades e de estímulo da participação ativa de cidadãos nos processos decisórios do Estado. A educação ela adquire ainda um caráter muito mais importante quando falamos de alguns grupos vulneráveis, considerados vulneráveis socialmente, como é o caso dos surdos, que é a população sobre a qual eu debruço meu estudo e pela qual me apaixonei, como a professora Helena bem ressaltou. Então, o meu objetivo hoje aqui é analisar as políticas educacionais que são destinadas aos surdos no Brasil e analisar se essas políticas educacionais possuem são divergentes ou andam de mãos dadas com os objetivos da Agenda 2030 da ONU, especialmente o objetivo 16, que é o objeto da nossa conferência. Para que a gente possa analisar as políticas educacionais dos surdos, primeiramente a gente tem que entender o que é a surdez. Parece um conceito comum, normalmente associado a um conceito médico, da falta de audição apenas, mas o conceito de surdez ele veio evoluindo ao longo dos tempos. E é possível identificar 4 vieses sobre os quais a surdez é normalmente, e foi ao longo da história, entendida. Inicialmente pode-se identificar, desde a antiguidade, um conceito de surdez relacionado a um contexto mais religioso, em que a surdez era vista como uma maldição,
como um pecado e como uma punição mesmo para algum desvio moral que aquela família tivesse cometido no passado e passava agora a receber uma criança surda como punição por aquilo que de mal havia feito. A evolução desse conceito puramente religioso acontece quando a surdez adquire um caráter mais científico, no entanto voltado apenas para a medicina e para a biologia, um conceito médico-biológico praticamente exclusivo, que trata a surdez enquanto déficit, enquanto desvio de normalidade, enquanto falha, enquanto doença, enquanto deficiência que precisa mesmo ser curado com a ausência, com a ajuda da medicina. Após essa evolução da surdez enquanto sob um ponto de vista médico-biológico, que até hoje é um dos mais difundidos, a surdez passa a acompanhar o conceito de deficiência e adquire um viés mais social. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência hoje adota esse conceito social de deficiência, em que, apesar da pessoa possuir algumas limitações físicas e biológicas, a deficiência é vista como um fator social em virtude das barreiras que essa pessoa encontra ao tentar se inserir na sociedade. Então teríamos barreiras de todas as ordens, físicas, atitudinais, comunicacionais, e seriam elas as responsáveis pela deficiência e não propriamente uma falha individual como era anteriormente pensado. A surdez se encontra e acompanha essa evolução do conceito de deficiência, que passa a ser enxergada, portanto, como uma diferença a ser respeitada. E por fim, destoando-se um pouco dessa visão simplesmente social da surdez, uma parcela, um grupo de surdos que se identifica como minoria cultural e linguística passa a enxergar na surdez uma característica identificadora de um grupo linguístico minoritário. Então, para eles, a surdez deixa de ser vista como deficiência e passa a ser vista como uma manifestação identitária de um grupo que adota uma nova língua, que adota uma língua diferente, que, se divulgada, não permitiria a inserção social dos surdos de uma forma muito tranquila. E a necessidade de abordar essa evolução do conceito de surdez é que as políticas educacionais também foram evoluindo, acompanhando toda essa mudança, todas essas alterações que o conceito de surdez foi sofrendo ao longo dos anos. Então, para que vocês tenham uma ideia, na antiguidade, enquanto o conceito de surdez possuía um caráter muito mais religioso, acreditava-se que o surdo, por não conseguir ouvir e falar, ele era incapaz de aprender. Então, ele era simplesmente relegado a instituições de tratamento médico, asilos, normalmente instituições relacionadas a pessoas que não têm recuperação e que não podem ser inseridas na sociedade. Então, as políticas educacionais nessa época eram praticamente inexistentes para os surdos, embora já houvessem alguns dissidentes que já começavam a trabalhar as línguas gestuais e as línguas de sinais de forma muito isolada. Com o Renascimento, por volta do século XV, essa crença foi revisitada e passou-se a admitir que a pessoa surda poderia ser alfabetizada, desde que os métodos utilizados fossem os oralistas. Então, desde que o surdo aprendesse a ler lábios, desde que o surdo aprendesse a falar com acompanhamento fonoaudiólogo e desde que o surdo não utilizasse a língua de sinais, que é a sua língua materna, que é a sua língua originária. Esse modelo educacional essencialmente oralista, ele, como eu já disse, aparece mais ou menos por volta do século XV e perdura por muitos e muitos anos com efeitos atuais. Sem dúvida, sentimos o efeito desse modelo educacional adotado até então. Com o avanço dos estudos eugênicos, que culminaram na Segunda Guerra com todas as atrocidades que já conhecemos, das quais os surdos foram inclusive objeto, esse modelo educacional oralista ganhou força. Afinal de contas, a surdez associada a um conceito médico-biológico deveria ser eliminada e, num contexto educacional, sempre tratada não apenas com métodos, não apenas com pedagogias voltadas à individualidade do sujeito surdo, mas ao tratamento médico que era sempre associado. Então era muito comum, e é muito comum ainda, como herança dessa época, encontrarmos escolas e centros médicos
para a educação dos surdos. O evento que mais marcou esse movimento, essa metodologia de ensino, esse modelo educacional oralista, foi um congresso realizado em Milão em 1880, que simplesmente proibiu o uso da língua de sinais na alfabetização dos surdos. Os efeitos desse congresso perduraram até, no Brasil especificamente, até mais ou menos 1970. Só para que vocês tenham uma ideia, tivemos quase um século de oralismo imposto à comunidade surda. Por volta da década de 70, quando tivemos então o fim da Segunda, logo após o fim da Segunda Guerra, em que a proteção dos direitos humanos ganhou relevância internacional e foi seguida logo dos movimentos pela luta dos direitos civis e pela garantia da liberdade, percebemos a evolução do conceito de surdez para um viés mais social, como foi dito. E essa evolução também trouxe mudanças nas políticas educacionais dos surdos. Agora, com o avanço das liberdades individuais, não se admitia só o oralismo, passou-se a admitir um movimento chamado comunicação total, que admitia, na verdade, uma mistura de todos os métodos que pudessem ser utilizados para a alfabetização do surdo. Então, utilizávamos métodos oralistas, leitura labial, treinamento da fala, implante coclear, todos esses métodos que já haviam sido consignados durante a implementação do modelo educacional oralista, porém agora combinado, autorizando-se o uso, ainda que incipiente, da língua de sinais, das línguas gestuais, enfim, da datilologia. E o que se viu ao final de todo esse movimento, que era a comunicação total, foi, novamente, uma predominância dos métodos oralistas de ensino, ainda, e a deturpação, que é o que a comunidade surda entende que aconteceu, a deturpação das línguas de sinais, que na verdade eram associadas às línguas orais, eram sinais que eram colocados na organização sintática das línguas orais, distanciando-se daquela organização que lhe é peculiar e que a identifica como uma língua própria. Por volta da década de 90, um novo modelo educacional foi pensado, então, que acabou por abarcar, acho que praticamente todos os modelos de educação nacional no mundo, e que no Brasil também teve a sua influência. Em 1996, tivemos uma conferência realizada em Salamanca, que visava discutir as necessidades educativas especiais que seriam necessárias para a promoção da chamada educação inclusiva. A educação inclusiva é a educação que, em linhas gerais, permite a criação de um sistema universal de ensino que é embasado na existência de currículos flexíveis que permitam a educação de todos e que coloque o aluno como centro do processo de ensino e aprendizagem. Então, no processo de educação inclusiva, o que se discute são as individualidades dos alunos, que agora são todos colocados no sistema regular de ensino, e metodologias que permitam, de forma individualizada, o desenvolvimento de capacidades individuais, de modo que todos que estejam ali presentes sejam incluídos na aceitação da diferença e no crescimento conjunto no processo de ensino e aprendizagem. Mesmo na Declaração de Salamanca, ou seja, mesmo nessa proposta de educação inclusiva, a declaração previu em seu item 19 que, devido às necessidades particulares dos surdos e surdos cegos, seria possível a sua educação de forma mais adequada em escolas especiais ou unidades e classes especiais nas escolas regulares. Ou seja, embora a educação inclusiva previsse que todos os alunos deveriam, independentemente da sua classe, independentemente das suas peculiaridades, fossem integrados numa escola inclusiva, em uma escola regular, sem distinção de classes especiais, a própria Declaração de Salamanca, atenta às peculiaridades dos surdos, previu que a educação deles poderia acontecer em classes especializadas, em escolas especializadas. Essa declaração, como eu já havia dito, inspirou diversas políticas e diversas legislações brasileiras relacionadas à educação dos surdos, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Brasileira,
a Lei de Libras, que reconheceu oficialmente a língua de sinais como meio de comunicação da comunidade surda no Brasil, o Decreto 5626, que a regulamentou, e, claro, a Convenção das Pessoas sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, elaborada pela ONU em 2006 e ratificada pelo Brasil em 2009 e recebida em caráter de emenda constitucional. O que se viu, na verdade, então, foi um problema que apareceu quando a comunidade surda começou a verificar os efeitos da dita educação inclusiva para a sua comunidade. Veja que no momento de implementação dessas legislações que previam a educação inclusiva, quais foram os primeiros resultados que começou a se notar? Que as classes especiais e que as escolas bilíngues voltadas à educação específica do surdo começaram a ser eliminadas, começaram a ser fechadas e as vagas começaram a ser diminuídas. Para que vocês tenham uma ideia, entre 2006 e 2009 foram fechadas 13.500 vagas no ensino especializado para as pessoas surdas. E no mesmo período, computou-se apenas 4.500 vagas de matrícula para surdo no ensino regular. Ou seja, percebemos que várias pessoas deixaram o ensino especializado e não voltaram a se matricular e não voltaram a ter acesso no ensino regular inclusivo. Então, a comunidade surda, diante dessa realidade e já tendo um Plano Nacional de Educação em processo de discussão em 2011, decidiu participar ativamente desse processo legislativo e, comparecendo às sessões do Congresso Nacional, realizando passeatas em Brasília, que é a nossa capital, e participando de todas as conferências e audiências públicas que envolveram a discussão dessa política nacional, eles pleitearam pela possibilidade e pelo direito de que, embora as diretrizes determinassem a exclusão do sistema educacional de forma especializada, que eles tivessem o direito de continuar se educando nessas escolas especializadas, tidas por segregadoras. E o discurso deles era, na verdade, a escola inclusiva, do modo que ela acontece hoje, para nós, é muito mais segregadora do que os centros especializados, que têm sido capazes de demonstrar resultados muito mais benéficos para o aprendizado do surdo do que a escola inclusiva, que recebe o surdo e normalmente não tem a metodologia, não tem o aparato prático suficiente para que ele seja efetivamente educado. Então, o que se verifica é o embate entre a comunidade surda, os anseios da comunidade surda brasileira e as políticas educacionais inclusivas que vêm sendo colocadas em prática hoje no Brasil. O que a comunidade surda reivindica, portanto? A necessidade do ensino bilíngue, em que a Libras seja colocada, Libras ou a língua de sinais, seja adotada como língua materna, como língua primária de ensino, que o português escrito venha como segunda língua, depois da criança e do surdo já ter sido alfabetizado em língua de sinais, o uso de metodologias espaço-visuais, porque o surdo aprende de uma forma muito diferente do que a pessoa ouvinte, professores fluentes em Libras, para que o acesso a todo o processo pedagógico seja possível, tal como acontece com os ouvintes, pessoal administrativo e gestão escolar com pessoas que representem a comunidade surda, então a inserção do surdo não apenas enquanto aluno, mas em todo o contexto educacional. Isso entra um pouco no que o colega Daniel falou mais cedo, da questão da representatividade. E onde que esse espaço poderia acontecer? Onde que essa educação poderia acontecer? Eles pregam que para eles entendem que seja melhor que continuem a existir escolas bilíngues. Então eles entendem que a educação inclusiva, que ainda adota o português como língua oficial e que entende que o acesso a Libras deve acontecer apenas com a utilização do intérprete de Libras em sala de aula, fazendo a tradução simultânea do contexto, do conteúdo dado em português para aquelas pessoas, e oferecendo apenas um atendimento especializado no contraturno, não seria suficiente. Então, hoje, a luta da comunidade surda é para que, embora se lute pela educação inclusiva, seja-lhes garantido o direito de continuar se alfabetizando em escolas que vão atender às necessidades linguísticas que lhes são peculiares.
mesmo que isso seja um processo transitório, que seja um processo que no final venha a culminar no ideal da escola inclusiva. Eles falam, hoje não temos estrutura suficiente para simplesmente abolirmos as escolas especiais e jogarmos o surdo nas classes regulares. Então, as questões que se põem de verdade, quando contrastamos essas políticas com a Agência 2030, que prevê mesmo a promoção da educação inclusiva, são: existe de fato oposição entre educação inclusiva e educação bilíngue? Não seria, uma coisa não seria um passo para o atingimento da outra? Eventual oposição entre educação inclusiva e educação bilíngue permite o atingimento dos objetivos da Agenda 2030? Será que não deveríamos trabalhar numa política de conciliar as duas possibilidades, pelo menos em caráter transitório, para que os objetivos sejam efetivamente atingidos? A oposição estabelecida pelas políticas educacionais brasileiras, que culminaram no fechamento das escolas especiais, é compatível com os objetivos da ONU? Simplesmente deixar essas pessoas à margem do processo educacional, do sistema educacional, é compatível com o desenvolvimento de instituições eficazes da paz? Caso haja incompatibilidade entre o conceito de educação inclusiva e educação bilíngue, a primeira, ou seja, a educação inclusiva, deve ser adotada em detrimento da segunda, ainda que a população diretamente interessada esteja participando ativamente do processo de construção de legislação e de políticas educativas, dando a sua opinião. Será que a gente simplesmente pode não ouvi-los, embora utilizem a língua de sinais? Por outro lado, as escolas bilíngues seriam capazes de promover a disseminação da cultura surda e da língua de sinais de forma abrangente o suficiente para que o surdo, quando ele saia dessa escola especial, ele realmente se sinta incluído na sociedade? Então são pontos que a gente precisa ponderar. A garantia de espaço para a participação democrática na construção de políticas públicas das populações interessadas, sem que se leve em consideração seu pleito, é de fato o que se deseja para a construção de um desenvolvimento sustentável? Entramos numa discussão que tivemos ontem. Qual é o limite? Qual é o limite da atuação do Estado? A escola inclusiva devidamente adaptada, com flexibilização curricular voltada ao aluno surdo, seria uma opção mesmo? Não seria a única opção que, por exemplo, municípios muito pequenos que não têm condição de manter escolas especializadas, não seria ela a única opção para incluir esse aluno no sistema educacional regular? Então veja que há ponderações dos dois lados que precisam ser discutidas, mantendo sempre os objetivos da Agenda 2030 em mente. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Estou lá. Ok. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Bart Fons Paulo. Agradeço a introdução da professora e vou apresentar um PowerPoint um pouco didático hoje, uma mistura de sotaques. Eu vou tentar falar em português, que é mais ou menos cultural, mas eu nasci na Bélgica, claro. E é interessante este lusófono, por alguns chamados de lusofonia, outros falam espaço da língua portuguesa. Eu vou falar sobre este conceito de lusofonia hoje, que eu acho que é um conceito que temos que debater. E hoje eu vou-vos falar sobre um festival de música que foi objeto da minha tese de doutoramento no ano passado. Eu já estou em outro projeto, entretanto, mas tenho muito gosto de voltar um pouco para trás. Entretanto, estas ideias também sempre continuam a amadurecer. Pronto. A minha abordagem leva em conta um pouco estas palavras que estão no ecrã e basicamente é entender que quando nós falamos sobre decolonização, não quer dizer que os efeitos do colonialismo não estejam mais presentes hoje em dia. E através deste festival tentei ver como o discurso de um dado festival, que eu vou já contextualizar devidamente, como esse discurso tentou, a partir de uma margem, criticar e reinterpretar a ideia de lusofonia. E lusofonia não, então, só como um espaço de todos os países juntos que falam, mas sob uma noção bastante crítica e intervencionista. É isso. Tenho aqui um slide novamente didático. Fomos tirar, junto com a minha orientadora, a professora Maria São José de Real, da Nova, na Avenida de Berna, onde está a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. A definição do que é lusofonia neste dicionário tem dois
três elementos: o conjunto político-cultural, divulgação da língua portuguesa no mundo e comissão do lusófono. E na prática, o que é que acontece? Nós gostamos muito de misturar tudo isto e nunca sabemos qual a definição que outra pessoa usa. Por exemplo, sei que o professor Tiago usou aqui o coração da lusofonia. É uma coisa que já ouvi aqui em Lisboa também, porque fui fazer um levantamento de todos os festivais, instituições que usam esta palavra. Eu vi que Lisboa não usa a palavra lusofonia. Quem usa é Odivelas. Odivelas diz que é a capital da lusofonia, coração da lusofonia. Porquê? Porque, como a minha pesquisa me mostrou, em Lisboa isto fica um pouco mais difícil, é o capital e a palavra lusofonia não é uma palavra neutra, pelo contrário. E por isso, às vezes, não tem sucesso esta palavra. Então, já falei um pouco sobre o argumento inicial. Quando nós falamos sobre lusofonia, temos que saber que lusofonia diz algumas coisas, sim. Estamos aqui a juntar uma quantidade de pessoas, mas também não diz algumas coisas. Apaga discursos, não menciona coisas que talvez sejam cicatrizes ainda do colonialismo. E através deste festival, eu não sou antropólogo formado, mas sim vim através dos estudos culturais para a antropologia, e a etnomusicologia vai um pouco junto com a antropologia. Eu nunca vou ser um antropólogo 100%, mas pronto, é um pouco a mão de abordagens. Pronto, é isso. Já falamos muito hoje, muitos slides também. Só para vocês saberem, o Festival Nus e Danças é o primeiro festival em Lisboa, na área metropolitana de Lisboa, que usa essa ideia de lusofonia. E foi fundado em 2001. Sabemos que o CPLP foi fundado em 1996, não é? É importante ver isso. Em 86, 10 anos antes, Portugal entrou na União Europeia. Então, tem Expo 98, 2 anos depois da CPLP. Nus e Danças vem, então, digamos, 5 anos depois da fundação da CPLP e 3 anos depois da Expo 98. Expo 98, que também é muito interessante, porque foi o primeiro evento cultural global, digamos, onde se usou essa ideia de lusofonia pela primeira vez. E tem, inclusive, um livro, Impactos da Expo 98, Impactos Culturais, onde se mostrou que isto colocou Lisboa num nível mais mundial, mas também Lisboa, como Portugal, por extensão, começou a redefinir o seu posicionamento referente aos países lusófonos. E quando entrou na União Europeia já começou a fechar um pouco, a Expo 98 expandiu novamente. É um pouco a minha visão de fora, claro que eu não sou português, não sou brasileiro, mas julgamos que esta visão de fora, junto com alguns pesquisadores americanos que também analisamos isso, analisaram isto, foi um ponto positivo. Eu digo isto porque um professor, Timothy Sieber, da University of Massachusetts, acho que Massachusetts, ou Brown, ele veio pesquisar Expo 98 e ele disse que na altura parecia que tinha um dualismo, de um lado Portugalidade e do outro lado lusofonia, e parecia que Portugalidade era uma rua de mão única, ou era português fazia música portuguesa, representava Portugalidade, sentir-se português, e todo mundo que não era português era lusófono e fazia música da lusofonia, músicas lusófonas. Então eu fui ver por que tem esta dicotomia. E logo no final, nas minhas conclusões, vou falar um pouco mais, porque entretanto, nesse tempo todo já mudou. Nesses 20 anos já não é esta rua de uma única espiritualismo. Pronto, eu falei por cima sobre Nus e Danças, mas convém dizer que Nus e Danças não é apenas um festival com músicos, 200 músicos ao longo de 15 edições que estudei. Falei em 2015, mas pronto, continua. É um festival com muito pouco sucesso, não tem quase sucesso, que é muito estranho, não é? Temos Lisboa, que é a sede da CPLP, tem todos esses estudantes e professores que visitam da lusofonia, discursos como o Tiago também falou sobre países irmãos e a língua portuguesa que nos une, Instituto Camões que muda a denominação, agora é cooperação, cooperação e da língua, então tem tudo isto parece que se fala sobre a problemática, mas também não se consegue falar tudo, dependentemente do ponto de vista de cada um, talvez um brasileiro, um português, as coisas são diferentes. E este festival, em 2007,
tem uma pessoa por trás que é músico, que é, digamos, que é mestiço, um pai português e uma mãe angolana. Nasceu em Angola, veio para cá novo, mas tem uma aparência africana. Bom, depois mostro uma foto, talvez no final, Firmino Pascoal. E é uma pessoa que vem das margens, então vem interpretar essa ideia de lusofonia, mas não é um empreendedor cultural. Trabalhou nos caminhos de ferro do CP e pronto, é uma coisa, um hobby, digamos. Mas tem um texto que hoje vou aqui discutir um pouco, não vou ler tudo, mas basicamente onde ele tenta reinterpretar esta ideia de lusofonia, tenta unir a classe artística e tenta dizer, olha, as músicas lusófonas também são músicas portuguesas. Eu também sou português, se bem que sou um português com aparência africana, negra, digamos. Bom, mas eu tenho que falar mais, porque senão eu não vou chegar até o fim. Deixa eu ver. Ok. Então, o Firmino Pascoal, eu vou-vos mostrar uma foto, porque senão é só no final que está, mas mesmo assim. É o Firmino, este senhor aqui, não sei se dá para ver, o Firmino Pascoal. Está lá com o músico e o festival Musidanças. Atrás destes meninos diz há 10 anos de história, então de algum modo ele tentou com este festival, mesmo tendo algumas edições de muito pouco sucesso, reescrever a história não só das indústrias culturais em Portugal, como também como se vê a lusofonia. Vocês agora já viram tudo, então posso ficar mais descansado. Mas este manifesto, então, o que é que fizemos? Como eu na Bélgica tinha estudado análise de discurso, achamos interessante ver a governança, ou a governação, como quiserem, do festival em duas dimensões. Então, aqui a governança, depois temos os músicos, a música, a performação, a performance, e do outro lado o discurso, o que é que estes músicos falam, mas talvez mais importante, o que é que esta organização fala sobre as músicas que usa para disseminar ou criticar uma ideia. Pronto, várias coisas aqui no ecrã, mas resumindo, posso dizer que o festival aborda dimensões de mistura, tanto biológica, cultural, social e dimensões de inclusão na sociedade portuguesa colonial e pós-colonial. Particularmente associada a práticas expressivas e musicais, a ideia da lusofonia, segundo este festival, remete para a reivindicação da reposição de uma justiça sociocultural pós-colonial que ainda fica por saciar. Musidanças prescreve a lusofonia como intervencionista através da noção de mestiçagem, que também é debatível. Não vou hoje entrar nessa ideia de mestiçagem. No Brasil usa muito miscigenação, essas coisas. Eu acho que eu queria ir além do Gilberto Freire, que também, bom, também não vou entrar por aí, mas sabemos que o uso do tropicalismo, que vai um pouco na mesma, não digo onda, mas na mesma vertente do que a Portugalidade, usa muito esta ideia de os portugueses influenciaram o mundo. Eu acho que este festival quer dizer que é que depois voltou para Lisboa, em vez de uma explosão, uma inclusão. À volta, como no filme de Star Wars, The Empire Strikes Back. Tem um colega, o Pedro Scarpa Pereira, que também passa muito tempo em Lisboa, vai dar uma aula, The Empire Sings Back. O Império canta de volta. Então, não é, são as músicas lusófonas, as culturas lusófonas e tudo mais. Mas o que me traz aqui hoje é exatamente o tema da conferência eu acho que vamos aqui a um encontro de três dimensões importantes. A governação, através de um festival para atingir uma paz, desenvolvimento sustentável, a cidadania que ela aborda aqui e também o papel educativo que este festival tem, estimulando assim a inclusão e convivência harmoniosa. Eu estou aqui a pular uma parte que eu fiz hoje, é uma coisa nova, que está evidentemente na minha tese, porque, bom, eu não vou fazer ler o manifesto todo deste Festival Musidanças, mas digamos que ele faz reinterpretações do pós-colonialismo com profundas consequências humanas, políticas, interpessoais e culturais. Redefina a noção étnica, então é ele que define esta ideia, não sou eu, étnica de mestiçagem. Ele destaca a gravidade do problema do racismo, da mistura, e diz que é uma questão que é, por um lado, um problema que se coloca de facto, e por outro lado, que envolve o público de maneira afetiva e emocional, por meio de valores, língua, cultura e cidadania. E quer uma mudança para novas valorizações e entendimentos sociais.
o que é que eu fui fazer então? Estas semelhanças históricas que estão no ecrã, eu fui ver, eu deparei-me com, esta tese foi escrita entre 2011 e 2016, na época do Obama, que também já foi referido. Eu fui ver, olha, mas isto parece muito com outros, não digo povos oprimidos, mas de Black Panthers, de zapatistas, da Obama, a ANC da África do Sul, e até uns muçulmanos que tentavam, numa situação de, tipo, os muçulmanos, digamos, imaginamos em Londres, que tentaram, ou outra cidade europeia, ou desde que não seja num país árabe, por exemplo, que tentaram depois usar referências intertextuais, multiculturais, num discurso híbrido para poder apelar a vários públicos misturados. Então, eu trago hoje, vou falar sobre zapatistas e Obama, porque já estou a falar quase 13 minutos e eu não quero passar o tempo, mas eu vou ler um pouco. Então, nós vimos que o Musidanças reeditou a história luso-tropical portuguesa de um ponto de vista plural. Usou factos históricos pós-coloniais com legitimação moral do discurso e o organizador tentou nivelar o antigo colonizado com o ex-colonizador, que é uma questão dolorosa, não é? Na Bélgica é totalmente diferente, eu sei, mas não é que se funde com a fundação do CPLP, que todas as mágoas e tudo mais. Tem aqui uma geração de Portugal de combatentes e muito racismo, que eu próprio, como estrangeiro, agora também já sou português, mas eu vejo até nos autocarros que chega alguém e outra pessoa levanta por causa da cor da pele. Assim, isto são coisas que ainda não estão possíveis de se falar. Mas aqui então, vocês já leram em inglês essa seleção dos zapatistas, que me parece uma afirmação histórica, teórica e política de pessoas que utilizam cultura expressiva para questionar a suposta posição alterna. Do mesmo modo, Obama, segundo Fox Lee, que é uma estudiosa acho que ela é do Reino Unido, diz que Obama também tentou usar duas tradições discursivas. De um lado, os brancos, the Founding Fathers, e do outro lado, Martin Luther King. E ele, quando foi escrever, não foi ele só que escreveu, claro, mas os discursos para as eleições, tentou juntar estas duas coisas. Para transmitir uma retórica de mistura. É isso que eu estou a querer dizer. No caso do Musidanças, vocês não, claro que não leram o manifesto todo, que eu só coloquei, mas o Firmino Pascoal, organizador, que vocês viram, tenta também unir duas tradições discursivas. Explorações marítimas, que sempre se fala em Portugal, os descobrimentos, e do outro lado, a parte do colonialismo africano. E ele tenta ver os lados positivos para todas as partes. É isso. Então, ele descarta a Portugalidade em favor de nichos sociais, raciais e culturais que têm se manifestado ao longo do tempo. Isto acontece através da música, porque a música é uma forma particular de significados que incorpora estilos e formas linguísticas, modelos culturais, narrativas e discursos que as pessoas usam para dar sentido à sociedade. Mais especificamente, usam na música linguagens poéticas, imagens textuais e registros linguísticos que são meios pelas quais músicos e também ouvintes e também organizadores podem redefinir hierarquias sociais e consolidar novas formas de poder político. Uma coisa que eu fiz foi organizar várias edições do festival e não é só aquilo que o músico canta, também é aquilo que o festival representa, o que é que o público acha, então isto também seria um outro nível que eu hoje não vou ter tempo. Eu vou simplificar com um diagrama, governança então a dimensão principal, discurso de afirmação, e foi assim que ficou a conclusão da minha tese. Lusofonia como uma interface cultural, um meio através do qual se podia debater algumas coisas, e Musidanças então como um festival promotor de uma fusão intercultural, novas dinâmicas patrimoniais e um nacionalismo alternativo, e a gira que parece um pouco com o símbolo do festival. Pronto, eu já falei tudo isso. Eu queria ter mais 2 ou 3 minutinhos para ouvir esta música, feita pelo filho do organizador, o João Tristani, que esteve presente na minha defesa, tive muito gosto. E, bom, pelo texto, estes são jovens de 20 anos, 25 anos, também debatem tudo aquilo que nós vimos tanto no Obama e Musidanças e em si,
não falei nada sobre eu assim, mas vamos ouvir a música, se a professora ainda, eu acho que ok. Nós já testamos, então dava, só que eles começam a cantar só depois, depois eu ponho um pouco. Este aqui é o João. E se a pessoa se vê no mesmo artigo, 55. São 5 minutos, depois nós chegamos lá. Tem 3 cantores nessa música, eu achei muito interessante, porque são pessoas, o pai dele então é um pai já que vem, bom, ele então é um quarto africano e mesmo assim o que me transparece que esta música reclama proveniências múltiplas, europeias, fala da minha gente, capítulo na banda, Latão Portugal e também categorias musicais, samba, kizomba, afro house. Depois tem várias outras vozes nessa música para representar musicalmente o que a minha orientadora chegou a chamar drama da existência lusófona, porque não é que nós gostemos da lusofonia, que não tenha discriminação e tudo mais. Isto tentei mostrar hoje através desta canção Musulu. Musulu, aliás, é uma ilha na Baía de Luanda, onde tem o Museu da Escravatura, que também, o que é que escolheram neste título? Eu não sei, mas constato que é a mesma palavra. Esta canção é paradigmática para os resultados obtidos na minha investigação, porque, de um lado, revela novamente, tal como os inânsias, como antigas mentalidades coloniais são conscientemente subvertidas e, eventualmente, subconscientemente usadas em novas produções culturais, e, por outro, sugere que a reapropriação de campos musicais e culturais previamente excluídos pode atenuar o poder histórico em contexto discursivo dominado pela retórica, avião passar, da diversidade. Obrigado pela atenção. Não significar. Eu tenho, e especialmente para a Marina e para o Tiago. Porque, como vocês sabem, tenho uma preocupação especial com indicadores, sobretudo nos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E eu gostava de saber se, nos dois, nas vossas áreas, quer na parte da inclusão, das pessoas com deficiência, e no caso do Tiago, utilizando não o podcast em sentido restrito, mas a divulgação científica da maneira como é feita, se vos ocorre, assim à primeira, algum indicador que possam ter retirado da vossa investigação que fosse importante para o Objetivo 16. Também acho que eu vou significar. Gostaria de agradecer, Sônia, aqui da Faculdade Nova, agradecer a todos pelas intervenções, foram muito boas. E é sempre bom trazer para uma faculdade de Direito outros olhares, outros temas, por isso agradeço. A minha pergunta vai para o painel, de forma geral, mas no sentido, ontem eu coloquei essa questão e acho que vale a pena voltar a debater da questão, sobre qual é o limite da própria proteção do Estado, por exemplo, no caso dos surdos. Deverá mesmo ser o Estado a propor essa língua, porque uma vez falamos, eu lembro sobre essa questão do surdo como uma comunidade linguística, e eu estudo migrações, por isso parece que as políticas, de certa forma, andam em paralelo e às vezes até se misturam. Por isso, deverá ser mesmo o Estado a fazer essa integração, não poderá, por exemplo, a sociedade civil, as outras entidades também facilitarem por via de uma educação não formal, porque muitas vezes
vezes, quando falamos de educação, ficamos sempre restritos à educação formal. Será que por via da educação não formal não conseguiríamos também alcançar esses objetivos? E acho que, pronto, no caso do podcast, isso se responde por si só, mas também tentando verificar, já falou que sempre conversa com professores. Já teve também oportunidades de falar com membros de organizações para também misturar e tentar ouvir dos dois lados como essa aplicação e também, no caso do festival de mudanças, que é bastante interessante e acredito que fiquei confusa e chocada quando disse que tinham essas duas vias, a Portugalidade e a lusofonia. Eu venho do Brasil, portanto, sempre ouvi a lusofonia, a Portugalidade parecia algo a afastar. E gostaria de saber, na sua opinião, no caso da educação formal, acho que esse festival e essas tentativas de se mostrar o outro lado da lusofonia tem um impacto na educação formal? Consegue abrir os olhos para que os académicos vejam que existe um tema a ser tratado? Obrigada. Bom, com relação à pergunta da Maria João, eu acredito que indicadores para medir o objetivo 16 com relação à diminuição da discriminação, promoção da igualdade e, consequentemente, a compensação do objetivo 16 voltado à população surda, primeiramente é bastante complicado. Porque quando se fala em examinar a população surda em si, então se fôssemos buscar indicadores relacionados aos surdos em si, temos uma grande problemática que eu acredito que seja mundial, que é a incorporação dos surdos no grupo das pessoas com deficiência em geral. Então, normalmente, a identificação da surdez, ela é muito precária. Os dados que temos sobre a surdez são muito precários. No entanto, quando se fala em paz, justiça e instituições eficazes, podemos pensar em indicadores que poderiam ser estabelecidos de outro lado, que não só voltado para a população surda. Por exemplo, o número de servidores fluentes em língua de sinais, para o número de servidores públicos, por exemplo, que administram a justiça e que facilitariam o acesso dessas pessoas ao sistema judicial, à justiça. Novamente, talvez conseguirmos o número de pessoas formadas capazes de atender essa população. Novamente, o número de ações judiciais que são propostas por essas pessoas surdas. Então, trabalharíamos talvez com levantamentos, indicadores que já existem, porém, fazendo a identificação que hoje ainda não é feita para essa população. E que é uma das recomendações da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, a obtenção de dados mais específicos dessa população, até para que outros indicadores possam ser desenvolvidos. Thiago? Acho que essa faço dele primeiro. Emily, com relação à questão da educação não formal, eu acredito que seja um dos caminhos, e hoje é o que tem sido adotado para se contornar esse desvio, essa curva que foi feita com a aplicação das metodologias de educação inclusiva sem o devido apoio, sem o desenvolvimento das devidas metodologias. Normalmente as associações são o meio próprio em que a cultura surda é mais presente, então acredito que elas têm toda a competência para providenciar esse tipo de atendimento especializado, até no contraturno como é proposto. No entanto, acredito que ainda falta, como que eu vou dizer, considerando que a educação inicial, infantil, é obrigatória e que eles vão precisar escolher ir para o ensino regular, eles não têm a opção de não ir, acredito que seria muito interessante, até para fins de, se queremos mesmo reconhecer a língua de sinais como uma língua oficial em território brasileiro, seria interessante que tivéssemos escolas bilíngues. Talvez, não necessariamente escolas especiais bilíngues, mas escolas regulares bilíngues. Não com intérpretes traduzindo o que o professor está falando para a língua de sinais, mas que possibilitasse, por exemplo, o ouvinte a aprender a língua de sinais.
no ensino regular. Seria uma outra opção. O atendimento especializado ele exige, acredito que você tem toda a razão em falar da educação não formal como assistência, mas a partir do momento que a educação, o acesso é obrigatório, tivemos uma decisão recente da STF que decidiu que não é possível mais o homeschooling, a educação domiciliar em casa, regular. Então, acredito que eles forçosamente terão que entrar no sistema de ensino. E esse apoio hoje não tem sido suficiente. Essa é a questão. Esse apoio da educação não formal não tem sido suficiente. Então, talvez possamos pensar por esse outro lado. Escolas bilíngues dentro do ensino regular. Desculpe, só uma questão. A língua dos sinais é igual nos portugueses? Não. Cada país tem a sua, justamente porque ela é desenvolvida com a cultura do local. Inclusive no Brasil temos as variações regionais que o português tem. Obrigada. A Maria pergunta sobre o indicador. Bom, a gente tem acesso a uma quantidade bastante interessante de estatísticas. Eu consigo saber de que cidade as pessoas ouvem, a que horas, quanto tempo ouvem e por onde vêm os acessos. Isso eu consigo saber. Então, as estatísticas são interessantes nesse sentido. Agora, o indicador exige a criação de um conceito que interprete essas estatísticas, né? E aí nós temos um problema que, se nós entendemos o podcast como um processo educacional, e a educação é, em alguma medida, a transmissão de cultura, é sempre muito difícil você, de fato, conseguir projetar um indicador com exatidão para essas questões. Então, o caso da Maria é muito mais simples, eu acho, para fazer indicadores de pessoas concretas, em números possíveis de ser analisados de quantos são os surtos, enfim, e fazer políticas públicas. Agora, essa questão educacional é mais um impacto generalizado, eu acredito. Mas sim, talvez seja interessante pensar junto com os pedagogos, algum indicador nesse sentido. Agora, a Emeline perguntou se eu já falei com pessoas de fora da academia. Né? Já falei com advogados, promotores, com juízes, um programa específico sobre famílias no Brasil, os vários tipos de família. Né? Envolveu um juiz muito interessante lá na minha cidade, que criou a primeira vara de conciliação de direito de família do Brasil, e aplicando a ideia de linguagem não violenta, enfim, é um tipo bem interessante. Mas o podcast que eu coordeno é um recorte especificamente acadêmico. Existem podcasts que tentam falar mais com ativistas, ou com personagens, ou com atores de situações concretas, mas esse recorte que eu faço é mais acadêmico. E aí, repito, é completamente possível e factível que se faça, está na tua imaginação, com podcasts. Desculpem, se não se importarem, não se importarem, preciso de repetirem em mim. Ela lançou a questão da nova receber a resposta. Nós temos que receber uma convidada na qualidade da organização. Mas a pergunta que ela fez serve para toda a isso se importa, aquelas responsabilidades extras que não nos permitem assistir a tudo. Até já então. Foi a resposta. Sim, para se perguntar. Hoje a resposta é ainda mais simples. A Emeline quis saber se este festival consegue abrir os olhos na educação formal. Não consegue. E sobre a Portugalidade e lusofonia, eu diria que só através da música consegue. Então era interessante ter música nas escolas, mais música e educação cultural nas escolas, isso sim. Enquanto esta dicotomia entre Portugalidade e lusofonia, é interessante ver como antigamente o fado se colocava como Portugalidade e agora se coloca como lusofonia. Por exemplo, o Bonga, que fez 75 anos, fez um concerto na semana, ou foi essa semana ou semana passada, acho que foi na segunda-feira. Ele tocou junto com a Ana Moura, então todo mundo vai começar a musicar juntos com músicos ditos lusófonos, mas os portugueses também são lusófonos. E a música tem tido um papel prescritivo e não descritivo. E esperemos que seja cada vez mais descritivo e menos prescritivo, que quer dizer
teve um sucesso em então implementar esta ideia. Só isso. Obrigado. Obrigada. Sim. Sobre o Estado na educação, né, e a educação formal. O que nós fazemos na Amazônia é uma educação formal, porque são pessoas comuns que vão à escola e alertam as pessoas, e educam as pessoas. Esperar que o Estado vai resolver esses problemas não vai. No Brasil não vai, porque há interesse que essa ignorância persista. Há interesse que essa geração que está lá sendo formada nas escolas continue ignorante, porque existe um patrimônio trilionário a ser explorado nas próximas décadas. Veja o caso da água na Amazônia, a biopirataria na Amazônia, né? O pré-sal. Né? Então não há interesse em educar, não há interesse do Estado em educar essas pessoas. Tá? O Estado quase sempre está intimamente ligado com o poder econômico, tá? E quanto mais ignorantes as pessoas ficarem, melhor. Então precisamos urgentemente levar a sociedade até a escola. E não esperar que o Estado faça alguma coisa. Nós aqui que estamos nessa sala, temos que fazer alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. A nossa pequena contribuição é isso. Identificar o problema, ver a solução e educar as pessoas. E nós não somos funcionários do Estado, nós não recebemos nada por isso. Pelo contrário, nós pagamos para estar fazendo isso.